Ricardo, você atende em consultório pessoas com problemas psicológicos? Então, Matheus, já atendi pessoas e dependendo do nível do que essas pessoas tinham, eu indicava para elas irem para psicólogos ou para psiquiatras. Tem algumas coisas que a pessoa ela tem um pensamento meio travado, ela tem algumas crenças que limitam o agir dela, ela tem algumas fobias, ela tem alguns traumas, ela tem algumas coisas que são simples para a psicanálise atender. Então, eu vejo a psicanálise, eu vejo a terapia comportamental muito útil quando feita por realmente alguém honesto, alguém que estudou muito, alguém que tem uma experiência, né, de anos para depois começar a atender de fato como talvez um protocolo que pessoas vão colocar a sua esperança. Eu já fiz muita terapia sem as pessoas perceberem que eu estava fazendo terapia com elas, pra você ter uma ideia. E pessoas falam assim, nossa, eu me senti tanto bem nesse papo, nossa, eu vou começar a agir dessa... Nossa, me ressignificou tanta coisa nessa dinâmica aqui. Por exemplo, lá no congresso mesmo, naquela dinâmica final, muita gente teve ressignificações importantíssimas, vieram falar para mim. Ricardo, você não sabe quanto foi bom fazer essa dinâmica final. Eu me reencontrei com um passado, me reencontrei com um sentimento, me reencontrei com sensações as quais eu não lembrava mais, ou eu evitava lembrar, e foi valoroso isso daí. Agora, quando são coisas mais profundas no nível de transtorno, ou seja, tem lá um transtorno específico de personalidade, eu acho muito importante você não ficar no campo da terapia com hipnose, da terapia com a psicanálise, mas a terapia com um psicólogo. E eu vou te falar mais, não é qualquer psicólogo. Porque não é porque a pessoa fez psicologia que ela tem toda a capacidade de atender qualquer tipo de pessoa. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Tem que tomar muito cuidado. O próprio psicólogo, normalmente ele tem uma linha. Alguns são terapeutas de casal, outros são de luto, outros são de relacionamento, outros são do lado mais sexual, os outros são de existência. Então, eu acho legal aqueles psicólogos que têm uma linha de trabalho de um recorte da dor daquele paciente. Eu acho isso importantíssimo. O generalista, eu não curto muito, porque pode ser que você não é igual um médico, né? O médico ele pode atender a primeira etapa ali de um modo mais abrangente, um médico generalista, um médico de família, mas quando você tem uma situação mais neurológica ou de ligamento, ou de pulmão, ou hormonal, você acaba indo para o especialista. Você acaba buscando aquele que estudou mais horas, que teve mais horas de paciente com aquele tipo de dor e sofrimento. E a mente é a mesma coisa. Eu acho importantíssimo não tratar todas as dores da mente como se fossem dores iguais, como se fossem simplesmente dores da alma e dores da mente, e todas elas vão ser iguais. E todas as pessoas têm alguns momentos que elas vão precisar de algum tipo de auxílio, pode ser até um autoauxílio, mas dependendo da dor e do sofrimento, dependendo do comportamento limitante ali, que está causando dor e sofrimento por conta de um vício em qualquer coisa. Pode ser um vício em olhar sempre o copo meio vazio, né, o pessimismo, pode ser o vício de perseguição, sabe aquele que fica, tá olhando o quê? Sempre acontece coisas ruins comigo, o mundo é difícil,
eu nunca vou me dar bem, e as pessoas não percebem que isso é um modelo mental de fracasso. Como pessoas são viciadas em pornografia, ou em jogos, ou em limpeza, ou em relacionamentos frustrados. Acredite se quiser, tem pessoas que buscam relacionamentos frustrados para não assumir, por exemplo, um relacionamento mais profundo, como, por exemplo, um casamento. Então, a pessoa ela busca relacionamentos que vão ser frustrantes para que ela não precise sair da condição dela atual. Saca isso? Por exemplo, eu não vou querer sair, por exemplo, de debaixo do meu pai e da minha mãe, ou eu não vou querer sair dessa condição que eu me coloquei, então eu vou sempre arrumar relacionamentos frustrantes para que eu não saia disso. E isso tudo, eu vejo a psicanálise como algo muito importante. Dá para você ter esse contato e resolver ali. Porque do mesmo jeito que você tem uma arma para matar um mosquito, você tem uma arma para matar um porco selvagem e você tem uma arma para matar um elefante e você tem uma arma para exterminar uma cidade inteira. Então, aquela arma de exterminar a cidade inteira mataria o elefante? Sim. Mataria o porco? Sim. Mataria o mosquito? Sim. Mas será que eu preciso usá-la? Então, essa aqui é a grande sacada. Você, de repente, não precisa utilizar a potência máxima para algo que você vai solucionar, às vezes com um confronto de ideias, às vezes com um repensar, um ressignificar daquilo que você está passando, daquilo que está acontecendo. E isso a psicanálise faz muito bem isso. Porque às vezes as pessoas não param para simplesmente pensar de uma maneira lógica, porque a psicanálise é pensar de uma maneira lógica, mesmo que subjetiva, mas sobre aquele ponto de umas outras óticas. Aí você às vezes descobre a sua resposta. Entenderam isso? Você simplesmente parar e ouvir alguém que você vai confiar, para que ele vai te fazer perguntas, para que ele vai te confrontar, para que ele vai entender os ganhos secundários, os ganhos de que fazem você buscar aquilo, seja lá o que for, mas que no final lhe traz dor e sofrimento e arrependimento. Mas que na hora que você está fazendo é muito legal. Mas o porquê? Então é isso que é muito bacana. Então, eu acho que meu copo já quebrou, né? O lance do meio copo, né? E talvez é bom, né, Camila? Quebra esse copo, começa outro, então, né? Por que não? Por que eu tenho que ser sempre a mesma pessoa? Por que eu tenho que ser sempre o mesmo modelo? Por que eu tenho que sempre ter a mesma mentalidade? Que bom que quebrou, ótimo, maravilha. Agora você vai escolher o seu copo. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.